A bola nitidamente pegou no jogador do Corinthians. O árbitro estava pressionado. Deu para perceber. Eu vi isso no jogo. Na dúvida, ele tinha medo de marcar. E aí ele já ia e já marcava o contrário. Foi nítido. O impedimento, gente, eu não vi impedimento naquilo dali. O que eu tô falando aqui é a experiência de dentro de campo. E eu era capitão de time. Então eu convivia ali com o árbitro. E eu sentia no árbitro. Você sente. Você percebe quando você tem anos e anos de bola dentro de campo. E eu joguei só 20 anos, tá? Quando o Pedro cabeceia aquela bola, desvia no Balbueno e ele não dá escanteio, na cara dele, eu falei... Ih! Aí eu vi aquele impedimento. Na dúvida, todo respeito, Hilton, né? O nome do árbitro? Isso, Hilton Pereira Sampaio, senti ele nervoso para apitar a final. E, na dúvida, qualquer dúvida que tinha, eu percebia que ele nem pensava duas vezes. Eu vi um árbitro equivocado e sentindo a pressão do que foi a semana. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagelo TV na área. Galera, concordam com o que o Zinho falou sobre o árbitro? Eu concordo e eu acho que realmente aquela pressão que o Corinthians fez surtiu o efeito durante essa final da Copa do Brasil. Um absurdo, tá? Em relação ao estádio do Flamengo. Segundo o jornalista Bernardo Ramos, o Flamengo está orçando aí gastar em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais para poder construir o seu estádio. Em relação a Flamengo versus América Mineiro, a volta do Diego Alves para o gol. E falando sobre a parte médica, a gente vai falar, atualizar a situação médica do Daniel Cabral, que fez uma cirurgia ontem, do Arturo Vidal, que corre o risco de ficar fora dessa final de Libertadores, e também do Thiago Maia. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal. E se vocês querem presentear o celular, e vocês também, com essas capinhas maravilhosas da GoCase, cliquem no primeiro link na descrição do vídeo, coloquem o cupom FlagelalTV e vocês ainda ganham 5% de desconto. Lembrando que a GoCase fez essa capinha maravilhosa em comemoração, em homenagem aí ao título, ao tetracampeonato do Flamengo na Copa do Brasil. E eles estão com uma promoção, você compra 4 capinhas, paga apenas 2, produto licenciado, 1 ano de garantia e tem não só para iPhone, mas também para Motorola, Samsung, Xiaomi, diversos modelos dessas marcas. Entrem no primeiro link na descrição do vídeo, que vocês não vão se arrepender. São capinhas maravilhosas, vocês ainda podem personalizar elas. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, para quem achou que o estádio do Flamengo não iria sair do papel após as eleições, segundo o jornalista Bernardo Ramos, o Flamengo já tem até mais ou menos ali um orçamento estimado para poder gastar no estádio. E realmente foi um orçamento assim que deixou todo mundo de queixo caído, né? 1 bilhão e 800 milhões de reais. Não lembro de um estádio tão caro assim no Brasil construído. Esse valor aí já seria ali da limpeza do terreno, né? Continua sendo o gasômetro a intenção ali do Flamengo, segundo o jornalista do Bernardo Ramos, de manter ali o gasômetro como área. E a gente sabe que devido ali ao solo contaminado, será uma obra bem complicada. Mas que o jornalista falou que provavelmente a pedra fundamental não seja nesse ano de 2022, e sim a partir do ano de 2023, fazendo com que o Flamengo continue com a ideia de um estádio para 100 mil pessoas. Então, quem achou que o estádio do Flamengo não iria sair do papel após as eleições, o Flamengo sim continua com a ideia de construir um estádio. Não sei se vai ser lá no gasômetro, galera, mas a possibilidade de ser no gasômetro é gigantesca. E esse orçamento de 1 bilhão e 800 com certeza daria para fazer a limpeza do terreno e um estádio realmente espetacular. Para mais de 100 mil pessoas, até conversei com meu filho que caso o Maracanã tivesse espaço para 150 mil, com certeza nessa final da Copa do Brasil teria sido uma lotação máxima, mesmo se fosse para 150 mil, para 180 mil, porque a torcida do Flamengo tem essa capacidade. E o Landim mesmo já falou que o estádio vai ficar ali em torno de 110 mil pessoas para poder entrar nele. Então é isso, galera, vamos lá, vamos botar esse barco para frente aí, não vamos deixar o sonho morrer, e a diretoria do Flamengo não quer deixar essa ideia acabar. Agora, o jornalista Bernardo Ramos, ele foi bem claro, ele acha muito difícil a possibilidade de ter o anúncio do estádio já nesse aniversário do clube rubro-negro.
E nação rubro-negra, falando agora sobre a parte médica do time do Flamengo, atualizar as situações do Daniel Cabral, do Vidal e também do Thiago Maia. Vou começar por quem mais preocupa nesse caso, que é o Vidal, que ele recebeu um trauma, ele está com um trauma ali na perna direita, está bastante inchada aquele local e ele vai ter que passar por uma drenagem para depois iniciar o tratamento. Drenagem, ou pega um bisturi, dá um cortezinho e drena aquele líquido todo que está ali interno, ou ele faz uma punção ali com uma seringa, ok? E aí depois disso a gente vai ver como vai ficar a situação do Vidal, porque faltam apenas uma semana, na verdade apenas uma semana para a final da Libertadores da América. E em relação ao Thiago Maia, segundo o Globo.com, ele não preocupa, porque ele está ali com inchaço no joelho, mas a situação dele, segundo o Globo.com, é uma situação mais tranquila, que não traz exatamente nenhuma preocupação para o time do Flamengo em relação à final da Copa Libertadores da América. Então, a princípio, o Thiago Maia está confirmado e o Vidal é o que mais preocupa mesmo. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer durante essa semana e também depois da punção aí desse líquido na perna do Vidal, que está realmente bastante inchado, até a foto está aí para vocês verem, mas é uma situação ali que ele é muito guerreiro e numa final, às vezes, se fazem sacrifícios, como foi o caso do Rafinha, jogando a final do Campeonato Carioca, se eu não me engano, em 2020, que ele jogou com o tornozelo inchado pra caramba, mas ele jogou porque final é época ali de sacrifício, e com certeza, acredito eu que o Vidal vai estar em campo mesmo que seja para ser no sacrifício. Em relação ao Daniel Cabral, a gente sabe que ele tinha que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia foi feita na data de ontem, na sexta-feira, e graças a Deus ocorreu tudo bem, mas infelizmente, né, é uma situação ali parecida com a situação do Bruno Henrique. De 10 a 12 meses de tratamento após a cirurgia, só vai voltar lá pro final do ano que vem, mais ou menos. Então, uma situação bem complicada do Daniel Cabral que convive com lesões, infelizmente, né, na carreira desse excelente volante, mas conforme também é a carreira ali do Rodrigo Caio, é uma carreira marcada por problemas da parte médica, né? Tomara que depois dessa cirurgia, depois da recuperação, ele volte da melhor maneira possível e que nunca mais tenha esse tipo de problema, que é um tipo de problema muito grave, essa cirurgia que ele fez no joelho, né? Ligamento é sempre um problema muito sério. E nação rubro-negra, hoje, às 7 horas da noite, o Flamengo vai enfrentar o América Mineiro, que tem feito aí um bom campeonato brasileiro. Tá na frente do São Paulo, tá na frente do Santos, tá na frente do Botafogo e etc. Então, eles estão aí num momento legal no campeonato. Não lembro do América Mineiro há muito tempo tá tão bem assim no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vai com o time todo reserva, tá? O América Mineiro está 45 pontos na 8ª colocação e o Flamengo tem 10 pontos à frente dele, está na 3ª colocação com 55 pontos. E para essa partida, uma curiosidade, né? A volta do Diego Alves, já que o Santos não vai para essa partida. O único titular que vai jogar vai ser o João Gomes, que não jogou a última partida. E o Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação. No gol, o goleiro Diego Alves, lateral direito, Mateuzinho, lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, o Pablo ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, Diego Ribas ao lado do João Gomes. E um pouco mais para frente vai ter o Vitor Hugo, o Marinho, Everton Cebolinha e também o Matheus França jogando como falso 9. Né? Matheus França, graças a Deus, vem fazendo aí boas partidas e acredito que esse jogo vai ser 2-0 o time do Flamengo, tá? Acho que o Flamengo tem capacidade para vencer por um placar aí maior do que um gol de diferença. E para mim, Matheus França, pelo menos um gol ele vai fazer. Queria saber o seu palpite, por favor, coloque nos comentários. E vocês já sabem, né? Provavelmente o América Mineiro vai jogar mais atrás, apesar do time do Flamengo ser o time reserva, mas não acredito que o América Mineiro vá para cima como se não houvesse amanhã. É aquela tática de sempre, né? Deixar a bola com o Flamengo e tentar ali um contra-ataque maroto. Flamengo, acredito eu, que mesmo com o time reserva, vá para cima dos caras. E acredito que tenha muita capacidade de vencer esse jogo. Campeonato Brasileiro a gente já não tem mais um objetivo tão claro, porque antigamente era ficar no G4, para garantir a vaga na Libertadores. Mas como a gente já ganhou a Copa do Brasil, a gente já tem essa vaga garantida, então que a gente fique na melhor posição possível para arrecadar um dinheiro a mais, apesar da diferença do campeão para o segundo, terceiro, quarto, no Campeonato Brasileiro não ser tão grande em relação à premiação. Bom jogo a todos e não esqueçam, bota o palpite de vocês aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, falando agora sobre Rodinei.
Será que depois desse gol que ele fez, será que a ideia dele mudou em relação à renovação com o time do Flamengo? Porque, segundo o portal UOL, ele já tem ali uma decisão, já tem uma ideia do que vai ser o amanhã dele, ok? Pessoas próximas revelaram isso. E em relação ao Mauro César, né? O crítico mais ferrenho do Rodinei recebeu de presente um presente meio de grego, né? Porque foi uma zoeira com a cara dele. Porque ele reclamava, criticava, sempre criticou muito o Rodinei, principalmente na parte defensiva. E o Rodinei fez o quê? Mandou a blusa dele, né, de campeão da Copa do Brasil pro Mauro César, que ficou meio sem graça, mas elogiou, falou ali bem do jogador e que desejou ele boa sorte no próximo time. Então, essa é a questão que eu vim trazer para vocês. Segundo o portal UOL, o Rodinei afirmou para pessoas próximas que mesmo depois desse campeonato, ainda a ideia dele é sair do time do Flamengo, apesar da vontade do técnico Dorival Júnior. O técnico Dorival Júnior quer muito a permanência do atleta. Marcos Braz também falou que depois lá da Libertadores eles iriam conversar. A verdade é a seguinte, o jogador Rodinei, ele começou o ano bem, depois deu uma piorada, como o próprio Davi Luiz falou, que faltava profissionalismo a ele, né? A gente lembra daquele lance lá, que ele estava num churrasco, estava numa festa, e aí foi flagrado, filmado. Aquilo foi um dos principais motivos para a torcida inflamar, ficar contra mais ainda o Rodinei e o Flamengo dar para trás em relação à sua renovação. O Davi Luiz foi lá, fez um coach mental com ele, né? E conseguiu extrair o melhor do Rodinei no final da temporada. O Rodinei tem vindo bem sim, para mim seria um jogador que iria ajudar no ano que vem se renovasse, mas pelo que falou o portal UOL, não é a intenção do jogador, sendo que com o Dorival Júnior quer muito a permanência dele, pode ser que com o Dorival, que é um técnico ali que ele subiu muito de nível, ele permaneça no time rubro-negro. Vamos ver, porque depois da Libertadores, que a gente realmente vai saber, vai ver a Libertadores ali, alguns joguinhos do Brasileiro, e o Flamengo vai conversar ou não, né? Acertar ou não a permanência ou decretar ali a saída do Rodinei, que por enquanto parece ser o cenário mais possível, até mesmo por pessoas próximas do Rodinei, apesar da vontade do técnico Dorival Júnior.